falar com o Senhor. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de infinita bondade, Deus das promessas, da providência amorosa, da mão que disciplina, da mão que afaga também. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, onde temos tempo para a reflexão, para parar, para refletir, pensar, exercitar a nossa mente, preenchê-la com Tua palavra, sujeitar nossa mente, nosso corpo, todo o nosso ser de uma maneira direta, lidando diretamente com a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê um coração aberto, tira de nós qualquer tipo de resistência à Tua revelação ou racionalização pecaminosa, mas nos dá um coração aberto para que ao receber Tua palavra também experimentemos a mudança real e a contemplação da Tua palavra em verdade na prática. É o nosso pedido, é o nosso agradecimento também, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu fiquei... É uma série, pastor, aqui? Né? São 7 pecados capitais, é isso? Ok. E eu fiquei com a avareza, tá? Bem, aqui antes de qualquer coisa, antes de adentrar o texto que eu queria lidar com vocês, eu queria falar de um possível problema metodológico que a gente pode ter ao estudar conceitos, tá? Foi me colocado o nome avareza. Você vai lidar com o pecado da avareza. Nós sabemos que os 7 pecados capitais, você deve saber porque outros vieram antes, deve ter explicado um pouquinho a origem desses pecados, que surgiu nos monastérios, né? Naquela época dos monges do século IV. Aí um deles, o Evádio, ele vai então categorizar 8 pecados que depois tornam-se 7, e também em contraponto aos 7 pecados capitais existem também as 8 virtudes, né, que contrapõem a esses pecados. Mas qual é a questão metodológica que eu estou querendo falar aqui com vocês? Quando você tem um conceito, você tem que entender qual a relação entre conceito e palavra, porque se você confundir isso, você pode criar um tipo de falácia na hora de lidar com o conceito ou com a palavra. Vamos pensar na palavra avareza. Se você pegar a sua Bíblia e digitar, né, no seu aplicativo a palavra avareza, você vai encontrar várias passagens bíblicas em que a palavra avareza aparece. Contudo, nem sempre quando a palavra avareza aparece, ela está correspondente ao conceito de avareza que os 7 pecados capitais trazem. Por exemplo, você pode abrir lá no capítulo, 5 de Efésios, eu acho que é o 5, você vai encontrar a palavra avareza, mas o conceito, a ideia lá não é de avareza como nós encontramos aqui, conceito de 7 pecados capitais, mas de cobiça, tá mais para cobiça. Inclusive, várias palavras gregas são traduzidas como a palavra avareza. Inclusive, a mesma palavra para cobiça aparece também para avareza. Só que cobiça é um conceito muito mais amplo do que a avareza. A avareza está no mundo do dinheiro. A cobiça é muito mais ampla, né? Pode ser qualquer coisa, pessoa, instituição, enfim, qualquer experiência. Você pode cobiçar uma experiência. Agora a avareza não. A avareza como um conceito de pecado, como colocado nos 7 pecados capitais, o conceito é de acúmulo de riqueza. Algumas pessoas têm falado de avareza espiritual. Ok, é um desdobramento de avareza, mas o conceito original de avareza sempre está ligado com o acúmulo de bens materiais, de forma tal, o desejo por esse acúmulo, o acúmulo desses bens materiais, de forma que isso torna-se idolatria, de maneira que isso distancia você de Deus. Basicamente, esse é o conceito de avareza, quando foi desenvolvido ao longo da história da igreja e com essa ideia de 7 pecados capitais, tá? Então, aí é o ponto. Eu entendo o conceito, a minha metodologia foi essa. Eu entendo o conceito para então procurar a passagem bíblica que talvez venha a ratificar ou não isso, tá? E aí você encontra algumas passagens que podem nos ajudar
a desenvolver melhor o conceito de avareza. Por exemplo, Lucas capítulo 12, não é a passagem que a gente vai lidar hoje, mas é uma passagem que fala muito disso, fala de um homem que tem um problema com seu irmão, né? E ele quer que Cristo entre ali na disputa, e Cristo então lança uma parábola, né? Lança a mão de uma parábola para chamar o cara literalmente de louco, só que ele chama indiretamente, contando uma parábola, contando uma história para ele. E lá ele vai dizer que a vida de alguém não consiste nos bens que ela tem. A palavra avareza não vai aparecer ali, vai aparecer a palavra cobiça, mas ali a cobiça claramente é focada na questão financeira. Então é uma passagem que a gente poderia estar consultando, sem nenhum problema. Uma outra passagem é a passagem de Hebreus capítulo 13. É uma passagem que você encontra várias exortações ali, e ela está meio que são várias exortações que desenvolvem um tema da adoração. E lá ele vai falar você não acumular bens. A mesma palavra, melhor dizendo, a mesma raiz vai aparecer também em outra passagem, que é 1 Timóteo capítulo 6, que é a passagem que nós queremos considerar hoje. Vocês podem até abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, onde ali você tem uma palavra grega que a tradução é amor ao dinheiro, tá? Então eu acredito que 1 Coríntios 6, Lucas 12, Hebreus 13 são possíveis passagens que podem nos ajudar a entender o que significa a avareza, com todos os seus desafios. Boa parte das passagens, as principais para mim é 1 Timóteo 6 e Lucas capítulo 12. Em todas elas você percebe o que está por trás da avareza, no caso de Lucas 12 e aqui também. E as duas passagens também mostram, digamos assim, a ponta final da coisa. Você tem um comportamento, a avareza, o acúmulo, o desejo por juntar coisas, dinheiro, melhor dizendo, não coisas, mas dinheiro. E você então tem uma ponta, você tem a origem disso. Em Lucas capítulo 12, por exemplo, é um homem que deseja quebrar coisas para construir coisas maiores ainda. Ele fica nessa de querer ter mais e mais. Você percebe que na ponta final da história você tem uma frase dizendo para ele: você é louco. De forma que você está... E ele fala com ele mesmo. Já perceberam que não existe diálogo lá, ele fala com ele mesmo. A passagem quer mostrar para a gente os efeitos, os resultados de uma vida marcada pela avareza. É a solidão, tá? Porque todo mundo acaba sendo um tipo de ameaça para o seu dinheiro, entendeu? Vai querer tirar o seu dinheiro. Mas na ponta do início você tem uma pessoa descontente também. Mesma coisa você percebe aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Na ponta original você tem um descontentamento que gera então um desejo por acúmulo, que então vai ter como resultado, no caso lá, a solidão. E aqui Paulo é muito mais, digamos assim, visceral nas palavras que ele escolhe para falar dos efeitos da vida de alguém que ama o dinheiro. Ele usa uma imagem que não tem como você, se você lê a palavra devidamente, não tem como você fazer associações visuais. E eu creio que Paulo quer gerar esse tipo de imagem dolorosa para que a gente possa entender o que realmente significa ter uma vida onde o amor ao dinheiro, o acúmulo é marca da vida dessa pessoa. Então o texto que eu escolhi foi esse, mas a gente pode estar de vez em quando dialogando com Lucas 12 e também Hebreus capítulo 13. Ok? Vamos então ler a passagem aqui. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas na minha já coloca assim, amor ao dinheiro, no versículo 3, né? Aquele subtítulozinho. A minha coloca amor ao dinheiro. Então vamos lá. Qual é o ponto aqui de Paulo nessa passagem? O foco de Paulo é primeiro falar dos falsos mestres. Basicamente é isso. Ele começa uma construção aqui condicional que vai do versículo 3 até o versículo 5, tá? E ele então vai descrever, vai dar algumas características de falsos mestres. O que é interessante porque ao longo da carta, que é pastoral, Paulo tem como objetivo nessa carta falar como a igreja deve se comportar, como alguém deve se comportar na casa de Deus. Lá ele está pensando na reunião, ele está pensando na igreja como uma família, como é que deve ser esse comportamento. E aí ele vai descrevendo os falsos mestres, e geralmente você encontra um contraponto positivo lá no capítulo 3, que é o capítulo onde você tem a descrição
dos bispos e dos diáconos. Então é interessante quando ele vai falar, por exemplo, aqui que o falso mestre é orgulhoso, segundo a NVI, a mesma palavra aparece lá no capítulo 3 também, dizendo que por exemplo, um obreiro não pode ser um bispo, ele não pode ser novo para que ele não caia no orgulho, como foi o caso do diabo. Então você percebe que Paulo está tentando mostrar as características positivas de um ministro, e muitas vezes ele apresenta em forma de contraponto, no caso aqui com o falso mestre. E aí, vamos lá ler o texto. Ele vai dizer: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, aí ele vai dizer: essa pessoa é marcada pelo orgulho. Ok? Então, primeiro ponto aqui, vamos destrinchar essa primeira parte da condicional aqui. Se alguém ensina falsas doutrinas, e ele no finalzinho ele vai dizer se esse ensino não é segundo a piedade. Essa palavra piedade aparece, na grande maioria das vezes que ela aparece no Novo Testamento, ela aparece em termos assim proporcionais nas pastorais, tá? Ela é uma palavra de peso, uma palavra forte, que traz a ideia de reverência, porque a palavra piedade traz essa ideia de um passo para trás. Quando você está diante de alguém que é importante você dar um passo para trás como sinal de reverência, essa palavra traz esse sentido de reverência. E ela é uma palavra daquelas que a gente chama de guarda-chuva, entendeu? Aquelas palavras que quando se relacionam com as outras, ela meio que engole, assim, ela meio que toma as outras palavras. É como se é uma palavra que tomasse vários conceitos nela. Seria mais ou menos aquilo que nós chamaríamos hoje de espiritualidade. Quando a gente fala de como é que anda a sua vida espiritual, né? Que é uma pergunta já meio, dependendo de quem vem, de onde vem, esquisita, né? Porque o que é uma vida espiritual, se não a vida que eu vivo no meu corpo? Então, entende essa questão de dividir o corpo dessa maneira. Mas o que é vida piedosa? É uma postura de vida em relação a Deus, que evidentemente tem implicações comportamentais, mas basicamente essa postura de reverência diante do Senhor engloba todo tipo de comportamento diante do Senhor. Então, oração está aqui, vida que nós chamaríamos hoje de vida devocional está aqui. Então o que ele está dizendo é esse ensino ele tem que ser de acordo com a piedade. Se não for, essa pessoa é marcada pelo orgulho. Eu não sei se a sua versão coloca a palavra orgulho, porque realmente é uma palavra difícil de traduzir, porque ela também pode significar cegueira, alguém que não entende as coisas. Tanto é que a segunda parte diz nada entende. E ele vai dizer: esse tal, quem é esse tal? É o falso mestre. Esse falso mestre mostra um interesse doentio. E é interessante porque, pelo contexto imediato, talvez a palavra orgulho aqui também era a palavra que poderia ser traduzida como doente. Então essa pessoa que é doente em termos, porque não enxerga, porque não vê, ou porque é cheia de si, essa pessoa mostra um interesse doentio. Por quê? Na minha versão tem controvérsias e contendas acerca de palavras. Como é que está na sua versão? Controvérsias e contendas também? Questões e contendas. Questões e contendas. Ele já falou no capítulo 1 um pouco sobre isso, sobre para Timóteo evitar esse tipo de discussão besta. Inclusive, quando ele fala de Timóteo deixar as paixões da mocidade, eu creio que o ponto dele ali é muitos querem conectar a ideia de paixão com uma ideia de questões sexuais do jovem. Eu penso que a ideia ali é essas paixões, essa gana por discussões bestas, inclusive tolas, ok? Então esse falso mestre tem uma marca interessante: ele não ensina as coisas do Senhor, ele não tem uma vida marcada pela piedade, mas não somente isso, ele é orgulhoso, ele é doente, e a sua doença tem a ver com questões de contendas de palavra. E aí a NVI, eu acho que acerta quando ela diz assim, que resultam em, aí ele vai alistar uma série de resultados desse comportamento do falso mestre. Qual é o resultado de alguém que vive uma vida onde o ensino não é de Cristo e que está sempre marcado pela discussão, discussões tolas muitas vezes? O resultado disso é inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. E aí o último na lista está no versículo 5, que
que diz atritos constantes. Tem na sua também assim a palavra atritos constantes? Então, o que Paulo está dizendo é o resultado de alguém que não está subordinado ao ensino de Cristo e que é marcado por uma vida não piedosa e também marcado por um comportamento cheio de controvérsia, marcado aquela pessoa que é por natureza polêmica. O resultado disso é esse aqui. E no finalzinho, a palavra final aqui é atritos constantes. E esse versículo 5 eu passei um bom tempo lutando com ele, porque não é fácil, para mim, pelo menos não ficou fácil, porque a maioria das pessoas entende que o versículo 5 ainda está descrevendo os falsos mestres. E eu tenho desconfiança de que não. De que Paulo, a partir do versículo 5, a minha versão tem aqueles que têm mente corrompida. Mas talvez a sua tenha homens. Homens? Homens pervertidos. Como é que é? Homens pervertidos. Homens cuja mente é pervertida. Que homens são esses? Eu não creio que o foco de Paulo agora está nos falsos mestres, mas no alvo dos falsos mestres. Então, o ponto de Paulo seria o seguinte: quem se torna, daqui a pouco a gente vai chegar lá no ponto, quem se torna alvo de um falso mestre como esse, cheio de controvérsia, cheio de briga, onde ele cria um ambiente de inveja e todo tipo de desgraça? Quem está sujeito a esse tipo de pessoa? São homens. E aí a grande questão, ele coloca com a palavra genérica, homem, no plural, e eu penso que ele não está mais pensando agora especificamente naqueles que ensinam, mas em todo tipo de pessoa. Paulo joga a palavra genérica para, e está falando de mim, depende, se encaixar em você, então é você. Ele está usando a palavra aqui bem genérica. Homens que têm a mente corrompida e são privados da verdade. Esses homens têm um tipo de pensamento equivocado. Qual é o pensamento equivocado deles? Eles acreditam que a piedade é fonte de lucro. E entenda que a palavra lucro aqui é literalmente dinheiro mesmo. E a questão de Paulo aqui é: eles entendem que um dos meios para você ter lucro é a vida piedosa. Então, é como se Paulo tivesse olhando para dentro do público dos falsos mestres, dizendo: existe uma mentalidade que está aberta e é, digamos assim, um tipo de mentalidade extremamente frágil, que é chamada aqui de ausência da verdade, ou privados da verdade, ou corrompida. Esse tipo de mente é tão frágil que ela entende que a vida piedosa, a vida com Deus, ela é marcada, ela é um meio também, ou uma fonte de ganhar dinheiro. Ok? Então é nesse ponto do versículo 5 que então nós temos a virada do versículo 6 até o 10, onde nós queremos chegar. Nós vamos do versículo 6 até o 10, tá? Mas qual é a questão aqui? Em toda a argumentação paulina, a gente vai ver daqui a pouco no desenvolvimento do 6 até o 10, a questão de Paulo é: pessoas que amam o dinheiro são pessoas frágeis, ok? São pessoas fracas, ok? Tanto é que elas estão abertas a, inclusive, homens marcados pela impiedade, pelo falso ensino. Está aberto a isso, porque a mentalidade de um avarento, de alguém que ama o dinheiro, é fraca. E só para contar um exemplo bem simples para vocês, eu não vou dar assim detalhes, mas certa vez a gente na nossa igreja teve a oportunidade de ajudar uma pessoa. A igreja estava disposta a ajudar uma pessoa inclusive que era do mundo dos negócios. E quando a gente ofereceu ajuda a essa pessoa, ela não aceitou a nossa ajuda. Aí você diz: pô, um cara dos negócios, né? Um cara que tem deveria ter uma mentalidade muito mais ampla. Não tem, porque ele só consegue ver as coisas na categoria de números. Ele só consegue ver as coisas na categoria: eu vou ganhar quanto nisso aí?
Mais ou menos assim. Ok? Então, nesse dia, inclusive, eu falei com alguns líderes da igreja. Eu disse: observem bem que muitas vezes pessoas se aproximam da gente para querer nos ajudar e nós colocamos de lado essas pessoas porque não sabemos ler as coisas direito. Essa pessoa, talvez por ver a vida sempre à luz do dinheiro, ela não conseguia entender como é que alguém pode se aproximar dela para querer ajudar se ela não vai ganhar nada, literalmente em dinheiro, com aquilo. Então, uma pessoa avarenta, já adianto aqui, a gente vai ver ao longo da nossa leitura, dos versos 6 até o verso 10, mas fica já adiantado no versículo 5, é uma pessoa que ama o dinheiro, é uma pessoa extremamente aberta a ser enganada, frágil, tola, ok? Pior do que isso, uma pessoa que ama o dinheiro é uma pessoa que providencia o próprio sofrimento. E a linguagem que Paulo vai usar para isso é uma linguagem extremamente forte, que a gente vai ver daqui a pouco. Então percebem, vamos chegar até o versículo 5 aqui. Qual é o ponto aqui? Se você disser assim: não, pastor, mas eu entendo que ele está falando dos falsos mestres ainda aqui. Ok, mas a ideia que está sendo combatida é a frase final: essas pessoas, sejam os falsos profetas, sejam aqueles que são ensinados pelos falsos profetas, essas pessoas têm um erro de pensamento. Qual é? Que a piedade é fonte de lucro. Então, quando você acha que tem uma igreja ali que o pessoal está ganhando dinheiro, entende? Isso é coisa antiga, entendeu? Bem antiga. Muitas vezes as pessoas viam isso. Em igrejas desse perfil, como a igreja de Filadélfia e outras igrejas, talvez as pessoas, eu não sei, não procurem lucro nesse sentido que está aqui, mas pelo menos não quer cair onde está. Ok? Versículo 6. Paulo então faz uma brincadeira com a palavra lucro aqui. Ele vai dizer: de fato, a piedade é grande fonte de lucro, mas ela tem que estar acompanhada de quê? Vê aí, versículo 6. Quem deve acompanhar a piedade para que realmente ela seja vista como fonte de lucro? O contentamento. Então, a palavra contentamento aqui era muito utilizada por filósofos na época para falar daquilo que nós chamaríamos hoje de autossuficiência. E evidentemente, pela teologia paulina, pela própria carta de Paulo aqui, e pelo que ele vai usar essa palavra em Filipenses capítulo 4, Paulo não está pensando em autossuficiência, mas cristosuficiência, tá? Então, o que ele está dizendo de contentamento é quando você entende que em Cristo você tem tudo o que você precisa. Ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, Cristo lhe é suficiente. O que Paulo está dizendo para a gente aqui é: a piedade, ela tem vantagens, sim, mas se não tiver esse contentamento com Deus, e aqui você começa a ver então onde está a raiz daquele que ama o dinheiro. Aquele que ama o dinheiro é aquele que não encontra contentamento, satisfação, plenitude em Cristo. Então ele vai procurar no dinheiro. Ok? Então a mesma coisa acontece lá em Lucas 12 também. Você percebe que existe um homem que não está contente, que está incomodado, e ele procura no dinheiro isso. E o resultado na ponta final lá é o mais terrível possível. Essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Resposta: para ninguém, porque para me ter o que eu tenho, eu tive que me separar de todo mundo, inclusive do meu irmão. Que a ideia lá qual é? Um irmão quer dividir os bens com outro irmão, e aí ele aciona Cristo, e Cristo vai dizer o seguinte: vou contar a história de um cara que é maluco, que acabou a vida sozinho por causa de dinheiro. Você vai acabar com a vida sozinha discutindo com o seu irmão sobre isso, sobre herança, por exemplo. Todo mundo diz que tem uma família equilibrada e feliz, né? Espera na hora da divisão para ver os amigos, os irmãos, né? Para mim é sempre assim. Então, a minha mãe diz assim: nossa família é tão unida, da sua mãe, a avó ainda não morreu, o vovô ainda não morreu. Deixa morrer, aí você pode dizer, porque enquanto não, querido. E o ponto lá é esse. Então aqui Paulo vai dizer: há lucro.
E evidentemente a palavra lucro no versículo 6 não tem o mesmo sentido de lucro no versículo 5. No 5 a ideia de lucro financeiro. No 6 é uma ideia muito mais ampla, metafórica da palavra lucro. Seria o que nós poderíamos chamar de vantagem. Okay? Então Paulo está dizendo, sim, há vantagem na vida piedosa, mas se não tiver um contentamento, e evidentemente com toda a teologia da palavra contentamento envolvida, okay? Aí ele vai dizer, então ele faz uma declaração no versículo 5, no versículo 7 nós encontramos uma explicação, e no versículo 8 uma aplicação, e ele segue esse quase como fosse um padrão, uma declaração, uma explicação e aqui uma implicação. Versículo 8, versículo 9, uma declaração, depois uma explicação e depois um exemplo. Então, declaração, explicação, aplicação. Declaração, explicação e um exemplo. Primeira declaração qual foi? Sim, há lucro na vida piedosa quando ela é acompanhada do contentamento. Versículo 7, pois aí vem a explicação. Por que então eu devo estar contente? Porque nada trouxemos a esse mundo e dele nada podemos levar. Então, parte do entendimento da vantagem da vida piedosa passa pelo entendimento das nossas origens e do nosso final. Ou seja, o que Paulo está querendo mostrar para a gente é um tipo de consciência histórica. Aonde você está historicamente? A gente precisa dessa consciência histórica. De onde você veio? Pergunta lá do peregrino, né? Para onde você vai? Dependendo dessas respostas, isso diz muito de quem você é agora. Então o que Paulo está dizendo é, de onde você veio? Você trouxe alguma coisa de lá? Você produziu uma coisa você mesmo? Não. E quando você morrer, você vai levar alguma coisa? Não. Então, meu irmão, essa é a razão porque nós devemos estar contentes. Não somente isso. Isso tem uma implicação. Isso deveria gerar então gratidão, ele vai dizer, né? Por isso, tendo que comer e com o que se vestir, como é que deveríamos estar? Ele volta à temática do versículo anterior, do 6. Satisfeitos, contentes, sem nenhum tipo de reclamação. Tá? Quando você olha isso e você lê números, né? Estava lendo números com meus filhos esses dias, e é impressionante como a gente vai ficando assim, meio cansado ao longo da leitura, quando a gente vai vendo o povo dizendo, eu deveria estar no Egito, lá tinha isso, e eles vão reclamando, o tempo todo. Deus faz um grande sinal, reclamação, faz outro sinal, outra reclamação. Parte dessa insatisfação, não é a única explicação, mas uma explicação, é essa falta de compreensão da declaração que Paulo vai fazer em 1 Coríntios capítulo 4, que tem a ver com isso aqui que a gente acabou de ler no versículo 7. O que você tem que não tem recebido? Tudo que nós temos, recebemos. Eu gosto da declaração do Nathan Wilson, naquele livro Notas da Xícara Maluca. Eu gosto muito daquele livro. E ele vai dizer, observe que Deus criou as coisas para depois nossos olhos. Ele primeiro criou as coisas para serem vistas, depois criou nossos olhos. Ele vai dizer, basicamente ser criatura é ser um ser receptor, é receber o tempo todo, por meio da visão, da audição, do paladar, do toque. Nós estamos sempre recebendo coisas. Então, pensando nessa verdade do versículo, nessa explicação do versículo 7, pensando no que Paulo vai dizer no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele vai dizer que tudo que nós temos recebido. E a gente pode até voltar um pouquinho lá para Deuteronômio capítulo 8. Eu acho fantástica aquela passagem, quando o povo vai entrar na terra, num dos discursos de Moisés, ele vai dizer lá, quando vocês entrarem na terra, tenham muito cuidado para quando vocês começarem a plantar, começarem a fazer alguma coisa, acharem que foi vocês que fizeram isso. E aí, o coração, olha aí, olha de onde vem o discurso, do coração, não é um discurso externo, é um discurso aqui dentro. E o seu coração diga, foi eu quem fiz, foi eu quem realizei. A falta de satisfação e contentamento passa por uma ignorância das origens das coisas e da natureza da nossa própria criaturidade. Você não fez nada. E o texto lá de Deuteronômio vai dizer, você fez, aliás, Deus deu força para você fazer.
E ele vai dizer: cuidado para que o seu coração não diga isso. Por trás de uma pessoa avarenta, por trás de alguém que acumula dinheiro, e aí que eu acho legal da palavra de Deus é isso: a Bíblia, ela costuma desnudar a gente. Ela tem esse papel de mostrar a verdadeira cara. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa insegura, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que é privada da verdade, é uma pessoa que, quando olha para as coisas espirituais, pensa em ganhar em cima delas. É uma pessoa que ignora a própria morte. Porque eu acredito que o ponto, por causa da leitura que vem em seguida, de Paulo aqui, é: de onde você veio você não trouxe nada, e quando você morrer você não vai levar nada. Um avarento é alguém que ignora a própria existência da morte. Okay? E ele vem dizendo, portanto, uma aplicação que ele vai dizer é: cara, se você tem o que comer e o que vestir, fique satisfeito com isso. Há um tempo atrás, eu recebi na minha casa uma pessoa, não é da nossa igreja, para aconselhamento. Geralmente a maioria das vezes é problema de casal. E o cara disse assim para mim: pastor, eu trabalho muito, tantas horas por dia, e minha mulher tem reclamado do que eu ganho não é suficiente. Eu disse para ele: a sua mulher não tem nenhum problema com você, fique sabendo disso. Então, a sua mulher não tem problema com você, a sua mulher tem um problema com Deus. Ela está insatisfeita com Deus, mas ela escolheu você como aquele que vai receber a punição pelo descontentamento que ela tem com Deus. Porque se ela entendesse de onde ela veio, para onde ela vai, ela estaria contente se tivesse o que comer e o que vestir. Ou seja, acaba que o avarento, ou aquele que vai ser chamado aqui de aquele que ama o dinheiro, é alguém que é cego para as obras do Senhor, cego para a sua própria condição. Okay? E ele continua, vem a segunda declaração: os que querem ficar ricos, qual é a condição deles? Eles caem em quê? Em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aqui faz sentido chamar a avareza de pecado capital, né? Capital quer dizer a ideia de cabeça, a ideia de que é um pecado que gera outros pecados. Nós sabemos que existe uma lógica, digamos assim, entre os pecados que levam a outros. Inclusive a discussão entre os teólogos sobre qual é o pecado original, qual é aquele que é o cabeça de todos os outros pecados. Alguns dizem que é a incredulidade, outros dizem que é o orgulho, ou espírito altivo, arrogância, seja qual for o nome, mas existe sim. Todos os teólogos bíblicos cristãos reconhecem que existe uma relação entre os pecados e que um leva a outro. E o ponto de Paulo aqui qual é? Esse tipo de desejo de querer ficar rico. E é interessante isso, como muita gente, e Provérbios, Salomão já tinha falado isso há muito tempo: não gaste a sua mente em planejar em como ficar rico. Então quando você liga o seu YouTube e aparece alguém lá dizendo assim: você quer ficar rico? Entende? E você cai nessa, poxa cara, né? É aquela coisa de dinheiro fácil, aquela coisa de ganhar as coisas rapidamente, entende? Quem está disposto a isso é uma pessoa extremamente frágil, tá? Eu diria que é uma fragilidade tão grande que falta até, eu diria até malícia, e até um pouquinho de pessimismo, que é de vez em quando uma pitadazinha, não faz mal não, um equilíbriozinho entre pessimismo e otimismo. Falta isso muitas e muitas vezes. Então, qual é a figura que está sendo montada aqui? É de alguém que é extremamente frágil, e que esse amor ao dinheiro vai deixar ele aberto a outros pecados para entrarem. Existem pecados que abrem a porta para outros pecados. Já o pecado nunca anda só, irmãos. O pecado anda em bando, e ele geralmente um vai levando ao outro,
E na hora em que você percebe que você está caído por esse desejo de querer ter mais e mais dinheiro, acumular dinheiro, ter mais, não vai ficar por aí. Esse é um tipo de pecado que vai chamar muitos outros. E a destruição dele é brutal, porque o que Paulo vai mostrar para a gente é que isso pode levar alguém, inclusive, a deixar a própria fé. Ele vai dizer aqui, explicação, então, declaração, a fragilidade daqueles que amam o dinheiro. E aí vem a explicação, por quê? Porque alguém que quer ficar rico cai em tantas outras coisas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguém vai dizer assim, Deus não é contra o dinheiro, é contra o amor ao dinheiro, aquela coisa toda, né? Beleza, é verdade. Mas quando ele fala que é a raiz de todos os males, ele não está querendo dizer que para cada mal que você vê no mundo, você encontra um amor ao dinheiro ali. Entendeu? Ele não está dizendo isso. O cara ali está roubando porque ele ama o dinheiro. Ok? O cara ali fez aquilo, então é porque ele ama o dinheiro. Ele está mentindo, porque ele ama o dinheiro. Porque a raiz, né, a base de todos os pecados seria o amor ao dinheiro. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que se você ama o dinheiro, esse tipo de comportamento e mentalidade vai abrir as portas para todo tipo de pecado. Se existe um pecado que arrebenta a porta para a entrada de todos os outros, é essa. Ele não está dizendo que por trás de todo pecado existe um desejo, um amor ao dinheiro. Mas se você ama realmente o dinheiro, todos os pecados estarão ali na sua frente e você não vai deixar de mentir, de roubar, uma série de coisas. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Percebe que aqui faz sentido chamar o conceito avareza de um pecado capital, porque ele abre a porta para todos os outros. Percebe o perigo disso? Na hora das aplicações a gente fala um pouco sobre isso e nossa mentalidade consumista que nós temos hoje. Mas fica claro aqui a declaração pesada de Paulo. E aí Paulo dá um exemplo. Ele vem a declaração, uma explicação, uma aplicação, agora uma declaração, uma explicação e agora um exemplo prático. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, por desejarem o dinheiro, que é o conceito de avareza, o que elas fizeram? Na minha tem desviaram-se da fé, ou foram enganadas também, outra ideia. E na minha tem se atormentam com muito sofrimento. Como é que está na sua? Também a mesma coisa? Muitas dores. Primeiro, queria destacar o que Paulo está dizendo assim, são dois efeitos do amor ao dinheiro aqui, que ele vê como exemplo, que ele viu isso. Pessoas que deixaram a fé, abandonaram a fé. Eu vi pastores deixando o ministério e depois deixando a fé por causa disso. Porque tinha que ganhar uma ponta a mais, entendendo? Porque tem que ter garantia, porque tem um pouquinho mais, porque tem que complementar a renda. E aqui não importa o quanto a renda está envolvida, tem nada a ver, até porque o foco de Paulo nem são os ricos aqui. O rico ele vai olhar lá no versículo 17. O foco de Paulo está naqueles que não são ricos, inclusive, mas que, como alguns ricos, podem também cair no mesmo erro de desejar o acúmulo. Então ele diz, olha, existem dois problemas aqui. Primeiro, você tem uma pessoa que pode abandonar a fé, e você tem alguém que pode, e aí vem, ele é o autor do próprio tormento. Sabe qual é a palavra que ele traz aqui como atormento com muitas dores? É a palavra empalamento. Sabe o que é empalar alguém? Paulo usa essa imagem para dizer, uma pessoa que ama o dinheiro é alguém que se empala. É uma imagem grotesca, bruta, mas que certamente revela a realidade de alguém que ama o dinheiro. É alguém que está providenciando o próprio sofrimento. Então aqui a gente pode tirar uma imagem, né,
do que seria, para mim, voltando para o versículo 5, uma pessoa que está aberta, uma pessoa frágil, uma pessoa que ama o dinheiro, é uma pessoa que pode ser enganada, abre as portas para todo tipo de pecado, providencia o próprio sofrimento e está à beira de abandonar os caminhos do Senhor. Então, se não acende uma luz na sua vida diante dessas declarações tão pesadas, em todos os sentidos aqui de Paulo, deveria alertar você para isso. Qual é a sua relação com o dinheiro? Como você se relaciona com o dinheiro? Lembra que a gente, quando fala de 7 pecados capitais, a gente também tem que entender que existem as 7 virtudes capitais. E alguns chamam de virtudes teologais, virtudes capitais, enfim, então, vários nomes são dados aí. Fé, esperança e amor são as teologais, né? As 4 outras são as virtudes cardinais, enfim. Mas qual é a virtude contrária, ou seria o contraste de avareza? Seria a generosidade. E generosidade financeira. Ok? Então, o que eu acredito às vezes é que quando eu olho para a realidade dos homens na minha igreja, dos homens que eu conheço, daquilo que é empírico para mim, quando eu penso assim, eu conheço pessoas avarentas, eu não sei, mas uma forma de você perceber isso é onde você deposita o seu dinheiro, onde você coloca o seu dinheiro. E eu vejo muita gente errando hoje em dia, não porque é alguém que acumula, mas alguém que consome muito, e consome de forma desregrada muitas vezes, e não é uma atitude de generosidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre capitalismo e generosidade nas minhas aplicações, tá? Porque tem gente que acha que comprar um carro é ser generoso. Tem gente que fica assim. Eu comprei um carro, eu estou ajudando ao fabricante, eu estou ajudando o vendedor, eu estou ajudando. Tá bom. Vamos lá. Primeira aplicação para a gente. Então eu acho que expus o texto aqui, os conceitos. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Não se iluda. Todo acúmulo financeiro é temporário. Vai acabar. A gente precisa, gente, gravar no nosso coração que Cristo fala sobre cada dia o seu próprio mal. A gente precisa ter um entendimento escatológico mais enriquecido, sabe? Os acúmulos vão acabar. Tudo que você acumular em termos de dinheiro vai acabar. Se te dá um pouquinho de história, e não precisa nem fazer uma história mundial, pode ser uma história de uma pessoa, a história de pessoas ao seu redor. Você vai encontrar perto ali do seu ciclo de amizade alguém que tinha muito e hoje não tem mais. E não foi por incompetência, foi por questões que vão além do controle da pessoa. Entende? A gente tem que ter muito cuidado onde nós colocamos a nossa segurança. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Estou expondo agora o livro de Isaías na igreja nos domingos, e é uma coisa que o profeta Isaías vai batendo assim, sem parar. Onde está a sua confiança? Em quem você confia? E, poxa, o avarento confia no acúmulo das coisas. É muito frágil isso. E é interessante como o profeta vai dizendo assim: você confia em quem? Na Babilônia? No Egito? Você confia na sabedoria do Egito? Na religião do Egito? Você confia no dinheiro que o Egito tem? No Nilo? Você confia no Nilo? Você confia na pompa da Babilônia? Você confia no poder da Síria? Tudo vai acabar. O profeta vai dizer: todos eles estão sob o juízo de Deus. E outra coisa, todos vão adorar a Deus. Então como é que você vai confiar em alguém que vai adorar a Deus? Não é melhor você adorar logo a Deus, não? Não faz sentido. Então, diante de um assunto como esse, a grande questão é onde está minha confiança. Porque eu durmo, porque minha conta está bem, porque os números, os dígitos estão num patamar interessante que pode gerar algum tipo de sono. É isso que gera o seu sono. Tem que ter cuidado com isso. As coisas acabam, tá? Basta sei lá, basta o cara mandar um míssil para outro país, cara, acabou. Mexe com tudo.
Entende? Basta uma greve de caminhoneiro. Pronto. Naquela primeira greve de caminhoneiro, tinha um cara que tinha uma criação de galinhas e outro aquele menorzinho, codornas. Acabou o cara. Acabou com tudo, não tinha alimento para dar para codorna, acabou, não tinha como transportar as codornas. Acabou. Por causa de alguns caras que resolveram parar, acabou. Não tinha nada a ver com a competência do cara lá. As coisas acabam, irmãos. E quando a gente tem essa mentalidade de que as coisas acumuladas acabam, a gente acaba usufruindo melhor que tem e principalmente fazendo aqui o caminho inverso da avareza, que é ser generoso, no sentido pleno da palavra generosidade. Segunda aplicação, o contentamento e a satisfação passam pela perspectiva da eternidade e passam também pela consciência da providência divina. De onde eu tiro essa ideia? Primeiro, do nosso texto aqui. Ele vai dizer que se você entende a sua condição, você então está satisfeito, inclusive, com a roupa que você tem, com o que você tem. Então, por exemplo, um exemplo aqui que me veio agora à mente. Uma coisa que eu lido lá na igreja quando vai, por exemplo, a pessoa vai casar lá na igreja. É uma coisa que eu digo, cara, cuidado para tu não gastar demais nisso aí. Entendeu? Uma cerimôniazinha ali, entendeu? Para tu não ficar, né? 4 anos depois, né? Ainda tá vendo se paga ainda o fotógrafo ainda, tá vendo? Então, meu querido, se você tem, eu acho que o caminho de eu não estou querendo aqui defender uma filosofia minimalista de vida, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, tá? Pega na tua casa e coloca um adesivo nas coisas supérfluas, nas coisas necessárias. Você vê se você consegue adesivar tudo que é supérfluo. E quem vai ser mais adesivado? São as coisas supérfluas ou as coisas necessárias? De onde eu tiro essa ideia de que o contentamento passa pela perspectiva da eternidade? Por causa do versículo que diz: você não leva nada daqui. E de onde eu venho dessa ideia de que o contentamento passa pela providência? De Hebreus capítulo 13, quando o autor vai dizer assim, que a gente tem que deixar essa ideia de acumular, de amar o dinheiro. Ele vai dizer, porque Deus cuida da gente. Ele cuida da gente. Ele trabalha para nós, diz o profeta, enquanto nós estamos dormindo. Então, entendendo para onde eu vou e quem cuida de mim, é daí que vem o meu contentamento e é o antídoto contra a avareza. É quando eu sei quem cuida de mim, é quando eu sei como Ele trabalha comigo, é quando eu sei que para onde eu vou, que as coisas vão acabar. O seu carro, que você não deixa ninguém entrar para não sujar, porque alguém põe putaria dentro do carro, né? É ele que vai ser arranhado quando chegar em algum lugar. Não vai ser o carro do outro cara, não, vai ser o seu. E tomara que seja o seu mesmo. Entendeu? Eu me lembro quando eu comprei primeira vez que eu comprei um carro novo, zero, eu não tinha garagem, eu botei na garagem da minha tia, e lá tinha um cachorro. Primeiro dia, mano. Arranhou no carro. De onde vem o nosso contentamento? De que o nosso carro vai acabar, que os nossos livros vão acabar, de que as coisas que nós temos vão acabar. É esse entendimento. E ao mesmo tempo de que Deus cuida da gente, é esse contentamento que vai minimizar, mitigar, quem sabe até destruir a avareza. Uma outra aplicação: precisamos desenvolver melhor uma teologia do lucro. E quando eu digo teologia do lucro, é teologia da vantagem. Segundo a mentalidade bíblica, a vantagem em você doar. Eu acho bonito a imagem de 2 Coríntios 8, quando fala que Cristo, sendo rico, fez-se pobre para que nós fôssemos ricos. Então a ideia é de que quando você doa, você enriquece o outro. E isso é vantagem. E isso é bênção. A gente precisa ter essa noção de que quando
eu estou disposto a doar, na verdade eu estou ganhando. Evidentemente isso passa pelo quê? Pelo contentamento. Se você não é contente com o que Deus tem te dado, com a providência dele, aí meu irmão, toda doação para você vai ser um terror, vai ser terrível, né? Aquela história do cara, eu lembro que o pastor me contou essa história no seminário, que na hora da oferta, tem algumas igrejas que tem aquele cara que passa com aquela parada, não sei o nome daquele negócio ali. Hã? É salve que chama aquele? Nunca. Passa com aquele esquema lá, salva lá. Aí o cara tava no bolso, como era de 50 ou de 5, ele... Ixi, agora qual é a moeda aqui? Aí ele puxou, tinha de 50, o cara olhou para ele, ele botou. Aí o irmão olhou do lado assim, mas vale por 5, viu? Porque na cabeça dele ele queria só dar 5. Mas aí na hora que puxou a cédula, veio a cédula de 50. Ele veio a cédula errada. Pessoas avarentas têm dificuldade em doar, porque elas não conseguem ver vantagem nisso. Elas só conseguem ver perda. Ok? Quarta aplicação. Como saber se eu estou caindo nesse pecado? Aí vem essa parte da generosidade, que é um conceito bíblico de grande importância. Quando você começa então a achar que doar é perder, é quando a avareza está começando a dar as cartas na sua vida. Quando ajudar alguém que precisa passa a ser para você algo que você enxerga como, puxa vida, perdi tantos reais na minha conta. Então esse é um sinal claro